Minha família, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Fora da Caixa, esse podcast semanal que traz sempre pessoas especiais. E hoje eu trago dois amigos que comigo vão falar sobre um tema bastante pertinente. Há quem acredita, há quem não acredita, há quem acha ser apenas mito, mas eu, por conhecer as pessoas em questão e por saber que são pessoas estudiosas e que para chegarem a certas conclusões tiveram de passar por uma instituição de saber. Então, o tema de hoje é sobre OVNIs. Eles existem ou não? Até que ponto podem ser perigosos para nós? Essa evolução que nós vimos todos os dias, será fixe para nós? Não. Nós saberemos hoje com o Dr. Crisólogo Fernandes, psicólogo, e também com Lord Bush, também psicólogo, que nos vão aqui falar sobre OVNIs. A presença de vidas fora da Terra, ao nosso redor. Crisólogo Fernandes, bem-vindo ao podcast Fora da Caixa. Muito obrigado, Mega Skill. Saudações cordiais a todos que nos acompanham. Estamos dentro da caixa para tirar os outros da caixa. Yeah! Exato. Meu amigo, Lord Bush, boa noite e bem-vindo ao Fora da Caixa. Estou entregue a casa. Estás entregue? Primeira vez. Mas estou entregue para saudações fraternais, né? Lord Bush. Vamos Vamos a esse entrar no tema assunto. que deixa muita gente confusa. Algumas pessoas não ficam confusas, simplesmente não acreditam que seja uma realidade. Vocês têm a vossa convicção. Eu estou aqui apenas para fazer as perguntas sobre aquilo que muita gente gostaria de saber. Exato. Relacionado Ok. a isso. Para começar, eu gostava de saber de vocês se acreditam em vidas que saíram de outros planetas e que nessa altura se encontram no planeta Terra a fazerem-nos companhia sem que saibamos. Existem. Acredito. Existem sim, senhora. É um assunto meio estranho, né? Porque falar do espiritual, que vai ser o campo que mais vamos abranger para poder explicar melhor essa situação, e depois também existir aí o campo científico, que é um bocadinho mais rigoroso na questão do empirismo, das evidências, né? Palpáveis, se realmente existe, compreender o que existe e o que não existe, o que é real e o que é imaginário. Então acho que vamos balancear aqui nessa dicotomia, o real e o imaginário. Para criar aí o elo de ligação, vamos usar a ferramenta da espiritualidade para explicar então essa questão de outras vidas no planeta Terra. Muito se fala disso porque hoje em dia o pessoal está acostumado a... Temos aquela percepção dos greys, extraterrestres, né? Os cinzas. Com os óculos enormes e tal. E aí, pronto, a dada altura, a primeira questão é de onde é que o homem tira essas ideias? Então é a partir de onde tudo começa. De onde é que os homens tiram essas ideias? Viram em algum lugar? Há um filósofo que diz que homem nenhum tem capacidade de criar uma imagem que ele nunca tenha visto. És uma das razões. Isso porque, vamos lá ver o caso dos OVNIs. Se o pessoal, sei que não sabes, por exemplo, um dos primeiros gajos a... Pronto, agora temos aquela cena das pinturas rupestres, onde aparecem OVNIs. Pronto, assim de forma muito supérflua, mas cientificamente falando, o gajo que estava a construir ou que tinha esses projetos era o Tesla. Nikola Tesla tinha... Inclusive dizem que após a morte dele, a CIA ficou com a maior parte de tudo que era os projetos que ele tinha. Mesmo por conta daquela questão, há um envolvimento do Nikola Tesla indiretamente no ciclo do Adolf Hitler, Ok? por conta da Maria Orsic. Maria Orsic vai ser o elo de ligação das ideias do Tesla para com Hitler. Então vem o lado oculto do Hitler, né? Aquela paixão que ele tinha por extraterrestres, OVNIs, criar os super soldados e essa coisa toda. Então
isso estamos dentro daquilo que é científico, né? Que existe, está ali e tudo muito mais. A espiritualidade também vai... Existem inúmeros relatos. Tu vais ouvir a história dos sumérios, os deuses que vieram não sei de onde, criaram os seres humanos, nós somos uma raça criada por extraterrestres e que a dada altura depois temos que eles nos acompanham e tudo muito mais. Também é extremamente interessante, mas nada melhor que a experiência pessoal. A experiência é essa que muitos vão desenvolver por intermédio da projeção astral, né? Vão fazer então os contactos e vão perceber que existe um mundo paralelo e que há situações até que eles nos acompanham e só precisam de um despertar nosso para começarmos a compreender Como é que funciona? A projeção astral é um processo que qualquer um consegue fazer, que é, olha, essa coisa de voar, né? Sim. O pessoal hoje em dia está acostumado, o pessoal acredita que é possível alguém voar. Nós temos visto, né, pessoas que, porque não, Caiu e tal. Isso não existe. Lamento informar, mas eu não acredito nisso. Aí a questão da importância daquilo que é real. Então tu vais perceber que as pessoas, há algum tempo que as pessoas já não estão a pensar, as pessoas já não estão a se interrogar. O indivíduo caiu e depois não consegue, não voa outra vez porque é apanhado. Então estamos a confundir as esquizofrenias com situações que envolvem bruxaria, magia e tudo muito mais. Não no sentido pejorativo, depois vamos entrar aí. Então, a projeção astral, como é que ela vai ser feita? A projeção astral, eu digo que é o nosso contato com o nosso mundo astral, com o plano astral, ou mundo espiritual. Exemplo, quando dormimos, é aquela cena de, ao dormirmos, a nossa alma, o nosso espírito, na verdade nós chamamos o corpo astral, ele sai e vai vivenciar, vai ter uma experiência astral, né? Vai sair do corpo. Em alguns casos, há quem consegue se ver deitado e dizem que é uma sensação, para quem não conhece, é uma coisa maluca. Pesada. Tipo, é quase aquela cena do pós-morte, né? Tu sentes mesmo que eu apaguei, morri, é muito turbulento aquilo. Por isso é que tem aí uma preparação para isso. Mas nós fizemos isso inconscientemente, porque a questão é a projeção consciente e inconsciente. O que as pessoas fazem normalmente é inconsciente e ela surge onde? No ato da catalepsia. Catalepsia é o que as pessoas chamam de paralisia do sono. Tu estás ali a dormir e a dada altura tu não consegues te mover e ficas ali aflito, aquilo dá-te a sensação de estás a gritar. Mas ninguém te ouve. Ninguém te ouve. E os gritos é um desperdício de energia, porque aquele é o exato momento que o corpo astral quer experienciar a sua própria maravilha, quer passar. Então, quando isso acontece, é aquele momento em que o nosso corpo fica ali estático, mas a nossa alma já não Está a está. vazar. Yeah. Então, por Ela mais quer que, sair. por mais Então, que gritemos, Não vale. se No a alma fundo, está lá, exato. É ok. mais ou menos isso. Então, eu depois, pronto, fui estudando isso, porque, para ser franco, as paralisias no sono já me aterrorizaram muito, por mais que eu tenha alguns traumas mesmo ao dormir, eu tenho que me cobrir em certas partes do corpo, tapar os olhos e não sei o que, mesmo por causa da visualização. E tive a experiência de conhecer mais e estudar isso com uma pessoa que é mesmo bem prendado no assunto. Na altura eu fui passar publicidade ao Saul Caldeirão. Eu fiz uma formação por intermédio dos áudios que ele mandava e não sei o que, e fui exercitando e fui compreendendo melhor. Então, nesse processo de sair fora do corpo, é onde tu começas a lidar com seres. Aí vamos entrar já na questão dos aliens, né, os extraterrestres. Os extraterrestres. Os seres que vivem no outro lado. Por muitas das vezes, muitos não são bonzinhos, existem os mauzinhos. E pronto, é uma coisa assim meio maluca, porque existem seres, não são idênticos a nós, pese embora a mente humana personificar tudo, né, mas há seres muito diferentes da nossa fisionomia. Eu já tive experiências bem arrepiantes com isso também. E pronto, voltamos a essa questão do consciente e inconsciente, porque
todo mundo faz projeção astral, mas inconsciente. O indivíduo vai estar num cenário em que ele está projetado, mas ele não consegue trazer as memórias. Ele não está consciente de que está a viver o plano astral, ou que ele está fora do corpo. Para ele é simplesmente um sonho. Um sonho. Sonhei ontem, às vezes nem vai lembrar, tá a ver? Então, o consciente é aí onde começa o trabalho. Por isso é que dizem que o bruxo, se tiver que voar, ele faz a projeção astral consciente. Ele sabe que não, eu tenho que voar, então só tenho que dormir. Ele vai, deita, e ele consegue manipular o corpo astral e ele vai. Esse é que é o voar, que realmente existe no sentido espiritual. Agora esse voar porque passou aí, caiu. Não tem nada a ver com Coitado, voo. são pessoas dementes que têm aparecido em locais em horas erradas e o pessoal confunde. Tivemos o caso daquela jovem que saiu da festa e ia ser estuprada, por exemplo. Meio rasgada, assim, decidiu dormir num bequinho para dia seguinte ter que fugir. Exato. Os gajos que estão a trabalhar de manhã olham para aqui, bruxa, estava a voar, caiu. A moça foi apedrejada, morreu. Ignorância. Então, é preciso ter muito cuidado com essa questão da informação. Há pessoas que dizem que acreditam, não vou. E se tu perguntares, vais notar que a história é exatamente a mesma. Estava a voar, caiu, não tem evidência, porque é impossível o indivíduo cair num parte da perna, desculpa lá, as pessoas não estão a pensar, tá a ver? Conforme deve ser. É possível que haja aí um truque ilusionista qualquer, né, de ilusão, uma técnicazita, que se calhar vai ser melhor espelhada se for via televisão e tudo muito mais. Aquelas ilusões de Everpop Film, porque muitas eram mesmo só ilusões. As pessoas têm que começar a discernir as ilusões, as mágicas, da magia como tal. Mas dentro desse assunto dos seres do outro lado existem. Vou deixar o Sul contar também umas experiências, porque ele também... Sulfúrico, OVNIs, esses objetos voadores não identificados. O Sulfúrico acredita que os extraterrestres estejam entre nós. Ok, não só acredito, eu sei. Isso é para saber, não só para acreditar. Não só acreditas, como sabes que eles existem. Como sei que eles existem. Existe uma proposta científica, que é a panspermia cósmica. A panspermia cósmica fala de esporos que trouxeram vida para a Terra. Esses esporos é como se nós estivéssemos a falar de um princípio de célula germinativa, ou talvez um espermatozoide, ou um gâmeta masculino, um gâmeta feminino no espaço, que veio para cá e trouxe esse projeto Vida. O projeto Vida nos remete ao estudo geológico, onde nós procuramos ir buscar a Terra desde o seu início, desde a sua formação. Dentro da geologia, nós vamos trazer as eras geológicas, vamos ter que falar do período pré-câmbrico, a primeira fase da formação da Terra. Depois vamos chegar aí até a era Mesozoica e a era Cenozoica. Então eu fico com a era Cenozoica, 65 milhões a 1,8 milhões de anos. A partir dessa era Cenozoica, vamos para o período do Pleistoceno. Eu aqui estou a falar da irradiação dos mamíferos, particularmente os primatas. Os primatas é aí em que nós vamos encontrar os símios, chamados símios semelhantes ao homem. Acreditas que houve então a famosa evolução de símio para o homem? Exatamente. O que acontece é o seguinte: todas as constelações, quando se fala de constelações em termos de astronomia, vamos aqui a se referir de uma região no espaço em que as estrelas encontram-se ou próximas ou parecem formar pontos que pode nos dar a imagem de um ser. Por exemplo, a constelação do caçador parece ser um caçador no céu. A constelação do dragão parece ser um dragão no céu. A constelação do cocheiro e etc, etc. Tal do flecheiro e por ali. O que acontece é que as civilizações da antiguidade, na Suméria, no Egito, depois mais tarde da Grécia, maias, incas, astecas e etc., a olharem para os céus, perceberam
que há uma mensagem. E essa mensagem foi ela interpretada como mensagem astral. A palavra astral vem de astros. E essa palavra astral, pois, foi configurada como estado emocional e espiritual. Você diz, eu não estou de bom astral. Quer dizer que eu não estou bem do ponto de vista de humor. Então, é emoção. E isso faturou o dito corpo astral. Então, aqui estou a querer fazer uma ligação. Quando se referimos a astros, a astral, estamos aqui a trazer a ideia que existem regiões com outras espécies, outros seres. Esses outros seres podem ser aqueles que pertencem à constelação do dragão, por exemplo, a China, o dragão da China, ou os draconianos é uma espécie de extraterrestre. Os draconianos são reptilianos. Então, estes reptilianos vêm para cá, para a Terra, de uma expedição alienígena, os reptilianos descem para cá e entram em contato com o Homo erecto. Em contato com o Homo erecto, eles fizeram uma manipulação genética no Homo erectus. Nós aqui temos laboratórios primitivos, na Suméria já tinha laboratórios primitivos, no Egito tinha laboratórios primitivos. Este Homo erectus, quando chegam nesse período, estou aqui a falar na época do Pleistoceno, a irradiação dos primatas até o surgimento do Homo erectus, como eles criam de trabalhadores com fins de tirarem recursos minerais daqui da Terra para levarem em suas terras, em seus planetas. Então, seria fundamental que esse Homo erectus viesse a se desenvolver do ponto de vista cognoscitivo, do ponto de vista psicomotor. Então foi assim que fabricaram o Homo sapiens sapiens. Então a espécie sapiens sapiens é uma espécie de reptilianos. O que acontece do ponto de vista da geologia e da embriologia comparada? A embriologia é uma componente da ciência que visa estudar os embriões em todas as fases de desenvolvimento e transformação. O que acontece é que, nós somos homens ou somos ditos como Homo sapiens aos 9 meses, à época do nascimento. Mas quando éramos simplesmente embriões, etc., nós nos parecemos com sapos, nos parecemos com aves, nos parecemos com larvas. E etc. Então, a espécie é muito semelhante aos sapos no período em que estão em crescimento. Exatamente. Nas lagoas. Então, o homem surgiu exatamente da mesma forma. Quer dizer, na fase embrionária, enquanto, por exemplo, se ocorrer uma fecundação, uma mulher em fase fértil e há uma emissão espermática, ela fica concebida, essa célula que se vai formar, que nós vamos chamar de zigoto, ela vai entrar em reprodução. Certo. Nessa reprodução vai sofrendo características, vai se parecer com alterações fisionômicas ou morfológicas, vai se parecer um sapo e etc. Essas experiências ou essas transformações que o indivíduo vai sofrer no trato, né, lá no útero, está a revisar a história da evolução que o homem sofreu e outras espécies. Então é assim, quando tu olhas a um cão, tu estás logo a te deparar com uma espécie de extraterrestre que fez a manipulação do cão. Quando tu olhas para os insetos, tens os insectoides, é uma classe de extraterrestres que formaram os insetos. Quando olhas para o gato, que é um felino, tem a classe de extraterrestres que são felinos. Deixa-me aqui concluir, não. Deixa-me aqui ver se percebi essa exclamação feita, Dr. Crisólogo Fernandes. Queres dizer que toda espécie animal existente é inspirada em alguma espécie extraterrestre? Sim. Todas as espécies, na verdade, é mesmo isso. O que é que acontece? Se nós formos para o Egito antigo, existia o Imhotep. Sim. Imhotep é então considerado... É adorado até hoje. É uma espécie de Abraão. Se for para a ciência, é uma espécie de Carlos von Linné, uma espécie de Aristóteles, por ter feito o estudo taxonômico de animais e também fez muitas manipulações genéticas. O que é que acontece? Por que é que existem animais domésticos? Esses animais domésticos é uma alteração sofisticada para que ficassem próximos do homem. Essa manipulação é feita a partir dos animais selvagens. Quer dizer, faz-se o cruzamento entre um selvagem e um alien. Doméstico. Exatamente, um alien. Okay. E dá nos animais domésticos. Quando surge a domesticação, surge a época do sedentarismo.
Sedentarismo é a época que o homem ficou parado e começou a construir civilizações, ficar em volta dos rios ou mares e etc. As civilizações do quarto crescente, por exemplo, tu tens a China, tu tens a Grécia, tens o Egito, tens aí a Suméria. São regiões que estão em volta de rios ou mares. Por quê? Porque aí o homem constituiu a família. O projeto família é o projeto que surge como consequência da agricultura. Então, para que você possa domar a terra, tens de ter animal ao lado também para dedicar-se à caça. Então, o cavalo foi o primeiro animal domesticado, o cão e etc. Então, todos os animais domésticos, estes sofreram uma manipulação genética dos extraterrestres. Estes mesmos extraterrestres que fabricaram o Homo sapiens sapiens, que é uma espécie de quê? De reptiliano. Agora, as outras espécies, como os felinos, os insectoides, como os outros que vêm aqui na Terra simplesmente coletar fezes e etc., porque sobrevivem de sujidade, que são espíritos obsessores e possessivos, né? Que só sobrevivem nessa dimensão de sujeira, tem uma outra missão. Agora, o Lord Bushman estava a falar da Suméria e falou dos Anunnakis. O projeto dos Anunnakis, esses Anunnakis que são filhos de Anu, filhos de Deus, esses que vêm supostamente do planeta Nibiru, são os nibirianos, vêm do planeta Nibiru, a quem chama planeta X, é um planeta semelhante à Terra, e eles vieram para a Terra, segundo as tábuas da Suméria, eles vêm para a Terra coletar ouro e depois transformar o ouro em pó para proteger a atmosfera de Nibiru. É esse projeto que entrou na Bíblia. Esse projeto Javé, Adão e Eva. Okay. Mas tu olhas na Bíblia, tem uma serpente. De onde surgiu a serpente? É só dizer, a serpente surge surge da constelação do dragão, que é do grupo dos reptilianos. Essa mesma serpente que aparece no Jardim do Éden é uma metáfora para introduzir o conhecimento ao Homo sapiens. O ato de serem expulsos do Jardim do Éden é a tomada da consciência crítica e a maturidade. É o mesmo quando tu sais da casa dos teus pais. É o Jardim do Éden. O sair da casa para tomar a consciência, sair da inocência para que você tome a consciência de si. E é o projeto que nós até hoje arrastamos, somos Homo sapiens por causa dessa linhagem dos reptilianos. Então é assim, essa evidência a ciência vai te trazer quando, a partir do momento que tu tens o projeto Vida em forma, por exemplo, de protozoários, que são seres unicelulares, etc., tens algas, paramessa, etc., depois isso vem se desenvolver para os seres mais complexos. E no grupo dos seres mais complexos você vai encontrar primeiramente uma espécie de réptil. Depois do réptil você vai ter, na época jurássica, lá no Parque Jurássico, você vai ter uma chuva de dinossauros. E depois você tem espécies de aves que também se parecem com répteis. Então, a partir dos répteis, o que acontece, Mega Skill? Os reptilianos, em forma de animais, não animais racionais como tal o homem, outros animais vieram ou viriam a surgir dessa grande árvore. Então, resumidamente, o que acontece é que o projeto Vida não é uma exclusividade da Terra. Vocês têm que entender exclusividade isso. Não é uma exclusividade que vem de outro planeta. Exatamente. Para a Terra. Sim. Mas depois dessa explicação que me passou, eu consigo perceber, e se bem percebi, porque é um assunto que não se percebe assim tão rapidamente, vou precisar de tempo. Mas eu pude perceber que entre todas as experiências que os extraterrestres nos passaram, a que mais resultou, ou que a mais esteve próximo de se tornar uma realidade, foi o Homo erectus, porque pareceu-me ter sido a última fase para o investimento homem. Mas acredita-se agora, por exemplo, no Homo noeticus. Homo noeticus, nunca ouvi falar. Seria a última evolução. Antes do homem. Não, ou melhor, depois do homem. Porque o homem, do jeito que... Já somos homens. Já. No fundo, os biólogos mais conservadores dizem que nós somos uma espécie de macaco. Não, deixa só ajudar aqui numa coisa. É assim, o que é que acontece? Nós não somos uma espécie de macaco. Existe um ancestral comum do homem e do macaco.
É aí onde eu peguei o point. Esse primata, que é um Este ancestral primata, comum, esta Partimos do espécie, princípio do que Yeah. cada um. esse esta é o primata. essa espécie humana que se assemelha muito ao homem é o primata. Não, deixa mais uma vez. O primata hoje em dia já não existe. Sim, É, mas o o homem e o primata- macaco existem. Sim, Existe. o primata, vamos dizer assim, o primata é o pai do homem e dos macacos atuais. Quer dizer, tu tens primeiro esse primata. Esse primata que foi chamado de símio, semelhante. Esse primata foi o símio. Então, ele vai ter duas ramificações, uma para o macaco e outra para o homem. É assim. E o primata é o quê? Aqui está aqui o braço. É a E base. Exatamente, é a base. Depois, a partir desse primata, eu tenho, a história diz que a história está dividida em duas partes, a pré-história e a história. E diz que a história começa justamente com a aparição do homem e a invenção da escrita. E eu contradigo no seguinte: a história não começa com o aparecimento do homem e a invenção da escrita. Aparece com a primeira expedição alienígena. Com a primeira expedição alienígena que fez a primeira manipulação para o surgimento do Homo sapiens. Essa experiência tu consegues observar no seguinte: tu tens aqui a África. Por que diz-se a África é o berço da humanidade segundo a ciência? Diz que a África é o berço da humanidade porque aqui em África houve o processo de humanização. Quer dizer, o homem passou por todas as fases de transformação aqui em África. Mas depois você vai estudar na Europa, por exemplo, na Alemanha e na França, duas espécies de homem. Vai estudar o homem de Neandertal, que é o homem neandertalense, e o homem de Cro-Magnon. O homem de Cro-Magnon é o homem da gruta da França, onde você tem a história do homem das pedras, estás a ver? Na época da pedra, que é o homem branco. Depois você tem o homo de Neandertal, que é esse que apareceu na Alemanha. Então, a partir daí você começa a estudar a história dos vikings. Exato. Então, essas duas espécies não passaram em África. Agora, calma só, Megaci, o que é que acontece? Essas duas espécies não passam em África. A história do paraíso e a história do Natal surge justamente a partir daqui, onde vem o Hiperbóreo. A história da Hiperbórea e da Atlântida surge como consequência dessas duas espécies que vieram se desenvolver na região do Polo Norte, porque Hiperbórea significa além dos ventos do norte, além do Polo Norte, que é aí na Groenlândia, onde você vai encontrar Naquele alguns traço que países, separa entre os o países Equador nórdicos. e o... Yeah. Sim. Então, tu tens a região mais fria da Terra. Essa região da Thule, para a Grécia, Thule é paraíso. Chamamos paraíso Thule. É o mesmo que os hindus vão chamar de Shambhala. Na Hiperbórea, essa região de Deus Apolo ia lá estar, onde os deuses, mesmo a história dos deuses do Olimpo, iam partilhar nessa região da Thule. Vem a ideia de paraíso, justamente aí, uma terra verde, etc. Quer dizer que a expedição alienígena que passou em África foi diferente da que foi para a Europa, que manipulou o homem dentro de uma caverna. Então nós vamos encontrar aqui um paradoxo. Quem foi o homem da caverna? Não foi o homem que passou aqui em África. Não foi o homem negro. Foi o homem negro. Branco. Foi o homem branco. E esse homem branco é uma manipulação genética diferente do homem negro. Todo indivíduo que estuda a história, estuda a antropologia, não vai notar, nem vai ver a presença de Homo de Cro-Magnon e Homo neanderthalense em África. Essas espécies não estavam Nós em podemos aqui concluir que o homem branco surge depois da experiência em que foi destacado o homem negro como a primeira experiência humana. Tem dois fatores aí. Yeah. Mas agora esse assunto ele é bem interessante até. Por isso é que eu, no princípio, dei aquela narrativa do o ponto científico, o espiritual entra, e vamos pegar também ali a parte mitológica, né? Porque o que é que a ciência fala sobre isso? Ok, se viajamos um bocadinho para a literatura, vamos lá ver o caso do David Icke. David Icke é aquele escritor norte-americano que trouxe essa polêmica que os aliens estão entre nós e não sei o que, tudo muito mais. Mas ele precisava de evidências palpáveis, porque esse assunto é assim, a ciência ela é muito crítica por causa desse conceito do real, o que é palpável, extraterrestre. Hoje em dia, porque é que nós temos a ideia de que os greys têm aqueles olhos grandes, que existem os reptilianos, são inúmeras raças, e dentre elas há umas que prestam mesmo assistência ao planeta Terra.
Então, Isso é incontornável. É um eles facto. são os pais que fizeram essa transformação. São os manipuladores, programadores, são esses que foram chamados de deuses e até hoje são adorados como deuses. Na Grécia, no Egito, em todos os lugares são os deuses. E esse processo de hibridação é metade homem, metade animal. Tu estudas os deuses da mitologia grega, egípcia, é tudo. O Anubis, cabeça de falcão, corpo humano, centauros e etc. São Todos os deuses têm uma parte humana e uma animal. Para mostrar o que? Essa hibridação, esse cruzamento, estás a ver? Todas. E depois tens a parte dos deuses astronautas, né? Todos nas cavernas, com aquele equipamento de um astronauta. E tu tens a história, tu tens aí na Bíblia em Êxodo, Moisés a receber as tábuas das leis no Monte Sinai, que ficava todo iluminado, mas aquilo está tão evidente que descia daí um extraterrestre, pousava no Monte Sinai, que era um cosmódromo, era uma espécie de paragem para a nave espacial do dito Javé, que Javé é uma proposta de extraterrestre do panteão do coisa, da Suméria, já tinha lá a questão do Deus Javé e etc, que descia aí com uma nave espacial e entrava em contato com Moisés, porque o monte ficava completamente iluminado e era uma luz, aquela ideia de que não me podes ver o rosto, isso, etc, nenhum homem viverá se vir o meu rosto e não sei o quê. Não, na verdade aquilo era a iluminação dos faróis da nave espacial que pousava aí e iluminava todo o coisa, todo o monte. Então é mais ou menos isso que acontecia. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, da questão da ressonância mórfica. Porque Sim, nós temos que já. pegar todas as evidências que nos façam chegar a essa conclusão de como é que esses seres existem. Né? Só uma questão. Lorde, não te esqueças. Esse Deus Javé Ok. é o nome que com o tempo foi sofrendo alteração até chegar a Jeová. Normalmente em questões de divindades eu acredito sempre que existem muitos. Não existiram dois. Sim, não, o que Existem acontece é que muitos. esse título Javé, desculpa só, isso é aquilo que isso parte de 4 letras, é o que nós chamamos de tetragramaton, não é? Esse Yahweh e não sei o que, o que ele O nome verdadeiro tem aí essa tetragramaton. Ok. sim, essa Essa é representação. Cabala, essa informação Exato. foi transmitida a Enoch. Sim. Então no Tem livro que de Enoch, tu consegues Só que, constatar isso. Eu atualmente tenho sido muito cético às vezes a lidar com determinadas informações, mesmo por causa dessa questão, talvez. Por quê? Vamos pegar todas as civilizações e vamos ver que todas elas fazem menção a esses seres. Sim. Então não é normal, é porque alguma coisa tem aí. Eu estava a dar-vos o exemplo de Dave Dyke, que teve que vir para aqui, para a África do Sul, niga. Ele veio para a Sim. África do Sul, foi ter com credo mútuo. Sim. Um dos falecidos já, o O mestre. Devin Dyke é o que escreveu O inglês a escreveu teoria dos deuses. a teoria dos deuses e também alguma coisa A sobre a grande matriz, conspiração, filhos da matriz. coisa Ele assim. escreveu Filho da Os Matriz. filhos da matriz. Mas quero dizer o Sim. seguinte, o David Icke não é o único que despoleta Sim, a não teoria é. da conspiração. Tem o Zacarias Sitchin, essa história da Tábua da Suméria, o David Icke interpretou o livro de Zacarias Sitchin, e ainda tem o Van Enck, acho que é isso, que fala sobre os deuses astronautas, também Sim, desenvolve. Deus astronauta. Yeah. O David Icke, ele vai ganhar aquele repertório, mesmo por conta, ele foge do lado do conforto dele e vem para aqui, para a África do Sul, entrevistar dos credo últimos mútuo. líderes da tribo xamã Zulu. E ele espantou-se. Que o senhor se calhar nunca lidou com outro tipo de conhecimento do lado do Ocidente, mas o senhor tinha lá desenho, ele também era... Ele tinha os chitaúros, os Yeah. extraterrestres que ele estava a falar. Os Greys, são ou os que chamam chitaúros. de Greys, na linguagem Zulu. Zulu, lá eles chamam de chitaúros, né? E o credo mútuo ele explicou, olha, não, nossos ancestrais, esses chitaúros vieram, criaram uma espécie, e depois essa espécie foi dividida em 2 gâmetas, o masculino e o E feminino. feminino. E ele conta ali uma história que depois, no fundo, o que é? Cada civilização tem uma história sobre isso, tá a ver? Ele vai te falar dos chitauros,
há quem vai, estávamos a falar agora dos sumérios, então tu começas a perceber que cada um deles desenvolve uma história semelhante, mesmo sem manter um contato. Em toda a parte do mundo, né? Então, nesses casos, é onde eu faço recurso a ressonância mórfica. O que é que vai ser a ressonância mórfica? Vamos olhar, por exemplo, os nossos cães daqui, os rafeiros. Certo. O brasileiro chama caramelo, nós aqui Nós chamamos de vira-lata rafeiro. ou rafeiro. Ele é oriundo de uma espécie de lobo, que era o Canis lupus. Lobo mesmo. sim, Canis lupus. Sim. Mas onde é que entra a ressonância Gênero e mórfica espécie. nisso? A ressonância mórfica entra naquele aspecto do fator climático ambiental influenciar na transformação dessas células ou desses seres. Daí, tocar naquela cena dos biólogos de afirmarem que nós somos uma espécie de macaco. Ok. Não, mais uma vez vou ajudar a Lord Bush. É assim, para as Não, pessoas não é entenderem. ajudar, porque agora as pessoas têm que entender o seguinte. Nós não somos. É assim, eu Tu estás a quero só trazer uma trazer. abordagem. Sim. Não é que nós somos uma espécie de macacos. Isso não Não existe. sei se tu estás a entender. No- Um biólogo, eu não estou a dizer que eu concordo Yeah. com a ideia, porque eu tenho que estudar bem isso. Mas eu digo, eu acompanho biólogos e os mais conservadores eles dizem, nós somos uma espécie de macaco. É como se estivéssemos a dizer que nós viemos do macaco. Isso ainda é uma coisa muito discutível. Mas é assim, Lord Bush, deixa eu só dar aqui uma dica para ajudar. Nós estamos aqui para informar, ajudar, a conscientizar as pessoas do que é justamente a verdade. Uhum. Eu sou professor de biologia e eu trabalho com biologia há muitos anos. Não existe nenhum biólogo conceituado, porque não tem nenhum escrito de biologia. O que levantou a polêmica sobre a origem do homem a partir dos primatas foi Charles Darwin. Foi Charles Darwin na teoria da evolução das Da evolução espécies. das espécies. Não tem nenhum parágrafo, nenhuma frase, ela fazer essa afirmação. No estudo da biologia da 11ª classe, que fala sobre a origem da vida na Terra, tem esse tema e tem subcapítulos que traz aqui a teoria criacionista de Aristóteles, que é uma teoria levantada a partir da Bíblia, que tem um Deus criador e etc., versus a teoria da evolução das espécies. Aí está o grande conflito entre a teoria evolucionista e a teoria criacionista é no fato de os criacionistas, cristãos em particular, interpretarem mal a afirmação de Charles Darwin de que o homem veio do macaco. Não, o homem não veio de uma espécie de macaco. O homem e o macaco vieram de um primata, um ancestral comum. Que é o que nós dissemos que é a base. Exatamente, sim. Que dele saiu o Homo sapiens e o... E justamente os macacos, os macacos modernos e etc. Exatamente. E eu trouxe, calma só, e eu trouxe assim, em termos de organização histórica, é o seguinte: a última espécie, ou o último indivíduo a surgir em forma de vida e etc. é o homem. O homem surge justamente no Pleistoceno, isto na era Cenozoica, aí na era ou época quaternária surgiu o homem. O macaco já existia o primata, o homem veio mais tarde. Quer dizer que o homem surge há 150 a 200 mil anos só. Depois dos animais e principalmente do macaco. Imagine que se o mundo tivesse a começar agora e falta 1% que é para o mundo consolidar-se. Então o homem surge nesse Seria 1%. nesse Tipo, 1%. 99% depois o homem surge. Tá o homem. Quer dizer, o macaco veio antes. Então depois o homem surgiu. Quando o homem surgiu, todos os animais já cá estavam. Até os insectos, todas as árvores, tudo já estava cá. Voltando para essa questão dos deuses astronautas e tal, no Senegal, os Dogons, por exemplo, eles acreditam nos deuses, falam dos Nomos, que vieram da estrela de Sírios, que vieram da constelação, na constelação de Sírio. Essa constelação de Sírio é a mesma constelação de Órion. Estes que vieram da constelação de Sírio, estes partiram para a água. E houve a hibridação, surge a dica dos sereias, essa coisa de ter sereia e etc. Metade homem, metade peixe. Então tu tens a história do Aquaman. A história do Aquaman é uma continuidade da história, né, dos Nomos. E no Egito tinha uma classe de organização social chamada os Nomos. E estes Nomos eles vinham de uma estrela chamada assim, uma espécie de semente chamada Potoló. Essa semente germinava e surgiam mais ou menos esses seres. Esses seres com capacidades de viver na água e na terra. Uma espécie de anfíbios, etc. Baba Vanga. Okay. Baba Vanga
diz que daqui a mais ou menos 700 anos, 600, o homem volta à sua matriz normal e viverá na água, porque Sim. haverá escassez de terra. Sim, isso é verdade. Porque é assim, esse projeto Terra é uma consolidação da água, estás a ver? É a água tem todas essas propriedades. E a quantidade de água até Maior hoje que a continua porção. sendo maior que a porção de E a terra. cada dia que passa, a terra vai diminuindo. Yeah. A E água depois- vai consumindo E depois a terra. a vida começou na água. Mesmo Anaximandro vai concordar dizendo que a vida começa na água e depois passa para a terra. É aqui onde a ciência e a religião concordam, que a vida começou da água. Se nós estamos num ciclo, então é muito natural que um futuro distante Uhum. a forma de vida passe na água, porque as formas de vida surgiram com protozoários, organismos microscópicos na água, que depois foram se tornando cada vez complexos e vieram até para a Terra. Então, esse projeto Vida não é uma exclusividade da Terra, reitero, porque ela já surge em N universos. E que se o universo está em expansão e a quantidade de galáxias que existem no universo é maior que a quantidade de grãos de areia que existem na Terra. Então, quantas formas de vida estão para lá, para além da nossa consciência? Quantas formas de vida estão para lá da nossa consciência? Eu, com isso, devo fazer-vos essa questão. A humanidade Não estamos sozinhos. não está só. Não E está. a evolução do homem não parou por nós. Nós vamos evoluir. Exatamente. Porque vamos precisar de seres com capacidade de viver Por exemplo. na água. Exatamente. Olhando para essa resposta que me deu agora. Não sei Sim. se vocês acompanham às vezes o site da NASA, é bem interessante. Porque isto é uma forma de debater esse assunto. Porque o que vale aqui, não sei se vocês estão a perceber, é o concreto da história. Fora, eu quero deixar de fora a questão mitológica. Pronto, hoje em dia muitos escritores escreveram, mas eu quero tentar meter a mão na ciência, ou meter a ciência dentro desse jogo, para percebermos. Porque esqueço-me agora o nome. Algum cientista que uma vez disse, numa entrevista, ele disse: olha, as pessoas estão sempre assim eufóricas em querer saber se há vida, se não há, se tem extraterrestre, se a NASA apanhou, a NASA não apanhou. Primeiro é que ninguém está escondendo nada. A NASA não encontrou até agora extraterrestres, porque se eles encontrassem, eles seriam os primeiros a mostrar. A NASA gasta bilhões e bilhões de dinheiro, dólar, para meter robôs a estudar um território, um planeta, e não capta nada. Então ele pergunta: será que vale a pena eu gastar dinheiro em investir em robôs para colocar em Marte, em Júpiter, para ver se capta alguma frequência e não sei o que? Prontos. Isso é a ciência como tal. A comprovação de que existe ou não existe outras vidas, não há garantia. Mas depois vem a questão filosófica que vai nos levar àquele raciocínio. Epá, existe o planeta Terra, é habitado. E os outros planetas não são habitados por quê? Faz algum sentido existirem planetas só assim de enfeite para algum equilíbrio orbital ou qualquer coisa? Então surge aquele questionamento: não, assim senhora, a vida lá do outro lado. E o que é que eu vou começar a perceber? Essa vida, provavelmente, ela até possa não existir na matéria, mas no espiritual. Estás a ver? No espiritual. Porque nós somos seres espirituais. Sim, sim. Então, é isso que o Sulfuro estava a dizer. Vida é só mais um projeto. Então, eles vão fazer a manipulação genética, mas no sentido de densificar, criar corpo e ver o comportamento desse corpo. Porque depois da morte, né, o oposto da morte, o oposto da morte não é a vida, Sim, é o nascimento. Sim. Tá vendo? Depois da morte, nós voltamos à matriz. Então é como se os próprios extraterrestres somos nós a fazermos outros tipos de experiência. É como, vamos pensar assim, nós somos uma espécie de extraterrestres, por exemplo, e queremos criar outro tipo de vida. E é tipo eu dar um parente meu, epa, não, vamos experimentar esse corpo aqui humano, vamos fazer o processo todo, e tu vais lá e vais ver se... Pronto, a ideia desses seres é
viver a densidade daquilo que é a matéria, o limite da matéria. Enquanto nós precisamos alcançar o além, o espiritual, compreender o espiritual, eles querem vivenciar e compreender a matéria. É como se já não quisessem viver o espiritual e quisessem mesmo presenciar a matéria. Então daí virem sempre as teorias de conspiração, entre aspas, de que não, eles estão entre nós, e depois nessa cena você vai ver coisas absurdas, aquela cena da Rainha Elizabeth piscar o olho e parecer um alien. Então é muita teoria, por isso é que nós temos que ter muito cuidado às vezes a lidar com esse tipo de informação, porque há quem, por exemplo, acredita que nós vivemos entre os aliens, que eu estou num banco, estou com um Bill Gates, ou seja, sim. Afinal, quando vai lá nos bastidores, tira a máscara, é um reptiliano. Eu não vou muito nessa perspectiva. Não acreditas, por exemplo, que o Elon Musk seja um deles? Não. Se irmos para a inteligência artificial, dele ser até um robô com a pele, ok, ainda podemos ver uma possibilidade. Por quê? É aquele caso que as pessoas dizem, não, o feiticeiro vira gato. Isso é um absurdo, porque eu volto de novo à realidade. Qual é o procedimento que leva um gajo assim, com fisionomia humana, ter que se transformar num réptil? Como é que vai funcionar a biologia nesse aspecto, os órgãos, o pulmão? Está a perceber esse processo todo? Como é que fica? Então, esse questionamento que as pessoas não se fazem. Então, sempre que eu vejo aqueles vídeos, meus putos até diziam, olha, tá vendo? Afinal, esses cantores são todos reptilianos. Disse, camarada. Sim. Grace, é impossível. Isso não dá certo. Eu não acredito nisso. Só para dar aqui uma chega, Lord Bush, para partilhar aqui a palavra. Então, Megas, que nós vamos estar diante a um acidente. O acidente entre a ciência e a magia, e o mundo mágico. Todo aquele que acredita na criação acredita em magia, porque a criação é um princípio mágico e não é um princípio científico. Então, onde a ciência já não consegue avançar, nós entramos para um campo mágico. Exatamente. Dentro do campo mágico, nós assim podemos falar dos vários corpos que nós temos. Nós temos o corpo físico, e esse corpo físico tem a sua densidade e etc. O corpo físico tem as suas limitações porque ele tem forma, porque ele tem um peso. Em função disso, ele será um prisioneiro da Terra por causa da força que nos impeça da gente sair daqui, que é a chamada força de gravidade. A força de gravidade é senão uma massa em grande velocidade a forçar com que o corpo esteja preso aqui na Terra. E por causa através da ressonância magnética da Terra, em virtude do escudo que a Terra tem de proteção e o núcleo interno da Terra e o externo, que é formado por níquel e ferro fundido. Então, a nossa pata, do ponto de vista esotérico, ele vai estar diretamente ligado com a nossa região anal e então nós vamos nos encontrar no reino mineral. Então, nós somos elemento do reino mineral. A componente mágica vai trazer a religião de falar que nós viemos do pó e do pó voltaremos. Porque a religião traz essa abordagem mágica? Porque o homem vem de humus. Humus é a substância que torna a terra fértil. Então, daí a Bíblia criar a frase que viemos do pó, voltaremos. Exatamente. Então, e depois tu tens vários tipos de humus, tens vários tipos de minerais, tens humo preto, e vem o termo argila. Tu tens argila preta, vermelha, etc. Como se fossem várias raças experienciadas aqui na Terra. Então, se nós somos homem, porque vem do humus, e nós somos terra, e vem a palavra matrix, que matrix significa mãe, significa matéria. Então, nós estamos aprisionados na matéria, nós estamos aprisionados no reino mineral. Quando diz que nós estamos na Matrix, nós estamos aprisionados na argila, porque nós somos areia, quer dizer, nós somos pó. Então, se nós somos pó, somos produtos da agricultura, porque quando se fala da agricultura, você tem duas palavras, tens a palavra agri e tem cultura. Estás a ver como é que é? Então, você tem um elemento pó e tens o elemento consciência. Quem defende cultura está defendendo um elemento subjacente ou está defendendo um elemento subsequente da agricultura. O homem só ganhou cultura, só ganhou consciência quando começou a cultivar a terra. E depois vem o outro princípio mágico, o castigo. Aquele castigo de Deus, tal como a Bíblia vai te mostrar. O trabalho vem de tripalium, que é uma palavra latina, significa tortura. Quem trabalha está a ser castigado. O trabalho é um castigo. Então,
O corpo fica cansado nesse castigo. Então, agora a gente entra para a dimensão astral. A dimensão astral é volátil. É o álcool na água. Por exemplo, no fabrico de cerveja, o grande objetivo desse fabrico de cerveja ou de bebida alcoólica é obter o álcool, porque é uma fermentação que parte da glicose. Essa glicose sofre a levedação, a fermentação, e depois você vai ter o álcool etílico. O álcool evapora porque é volátil, então o ser astral é volátil, mas o corpo não. Quer dizer que tu podes estar em todos os sítios, mesmo estando aqui fisicamente, a partir da tua consciência. Então vem o princípio de quê? De liberdade, essa liberdade astral, que o Mega Skill agora, nesse momento, tudo que eu disser aqui é capaz de aparecer na tua mente, de que tu tens uma experiência vivida, estás a ver, né? Então é mais ou menos assim. O físico é aprisionado o físico é aprisionado aqui na Terra, que é na Matrix, mas através da tua consciência, através do teu ser astral, do teu ser monádico, do teu ser rátmico e búdico, você passa. Aí entra já a história de Buda, entra de Cristo, Krishnamurti, etc. São indivíduos que conseguiram escalar todos os corpos e se tornarem voláteis. O outro exemplo que eu vou dar rapidamente é do filme A Lucy. O que acontece com a Lucy? Já viu naquele filme da Lucy? Já vi a Lucy. Quando ela atinge a 12ª dimensão, ela desaparece. Um exemplo prático que eu vou agora te dar. Que no final se transforma em pendrive. Yeah. Exato. Eles chamam aquilo de... Tu tens que tentar entender o que é que eles querem te dizer com aquilo. Só quero fechar o raciocínio. Só para fechar o raciocínio, é no seguinte. Como é que o Mega Skill pode entender a dimensão espiritual e essa dimensão carnal, a dimensão física? O corpo é lento demais. E nessa lentidão do corpo, ele assume forma e assume limitações. E essa densidade que lhe dá peso faz do corpo um prisioneiro da Terra, desse plano. Do outro lado, para a dimensão espiritual, que é uma dimensão volátil, então tu fazes a experiência, tens a ventoinha em casa, tens a hélice da ventoinha. O que acontece? Aí tu tens as velocidades da ventoinha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quando tu apertas número 3, ela gira com maior aceleração. Exato. Aí você vai entender o que é espírito, o que é luz. O espírito é a mais alta velocidade da luz. A mais alta velocidade da luz é o que nós chamamos de espírito. Quando a ventoinha bate no 3, a única coisa que você vê é aquela coloração azul ou verde, parece que é do teu hélice. Agora vamos entender. Imagina que se nós fabriquemos uma ventoinha com uma velocidade 13 ou não sei quanto. Primeiro, aquilo vai ficar tão quente, vai produzir uma energia calorífica, né? Aquela energia cinética, e pode derreter o quê? A hélice, e essa hélice desaparece, é o estado de luz. Quando você desaparece, quer dizer que você desencarnou. É o fator morte. Quando a gente morre, quer dizer, o corpo é entregue à Terra, do ponto de vista de energias celulares, o indivíduo faz o quê? Ele desencarna. E naquela hélice da ventoinha, naquela alta velocidade, se você pegar um objeto e lançar, vai passar. Por quê? Não existe união entre as partículas subatômicas. Todas as partículas subatômicas encontram-se afastadas uma das outras. O núcleo do átomo não está ligado aos eletrões, não está ligado aos prótons, absolutamente a nada. E o princípio de conexão na Terra não é uma evidência, as coisas não estão interligadas. O que acontece é que há sempre lacunas, há espaçamentos. Então, naquela grande velocidade da hélice da ventoinha, se pegares uma pedra, ela naturalmente passa. Então, isso é só para dizer que a grande velocidade ou a alta velocidade da luz é a dimensão espiritual. Por isso é que o espírito não pode ser observável e não tem essa dimensão sensitiva. Estás a ver? Eu recebi uma mensagem e pedem-me para perguntar-vos o seguinte. Vocês têm esse conhecimento relacionado à vida, à espiritualidade, relacionado ao início do homem na Terra? Por que é que os governos não ensinam isso a todo mundo? Por que é que não é algo que qualquer estudante tenha acesso? Já que seria até... hipoteticamente eu diria que é importante que se saiba, porque só vem agregar mais conhecimento naquilo que é
Isso a nossa existência. é aquilo que o Sul disse há bocadinho. A Matrix, a Matrix. Por incrível que pareça, é um dos filmes que não me aborrece até hoje, principalmente o primeiro filme, Matrix. Com Neo. Yeah. Yeah. Ele é bem interessante, leva-nos a questionamentos assim bem... Eu sei que a maioria que assistiu aquilo naquela altura não percebeu e tudo muito mais. Cada um tirou a sua percepção. Em função daquilo que eu também vou escrevendo, de acordo a esse assunto, eu também percebi uma outra coisa. Que no fundo, o pior vilão da história é mesmo o próprio homem. Isso tudo é criação do homem. Estamos agora nessa luta da... Vamos chegar aí, nessa questão. Estamos agora nessa luta das IAs. Inteligência artificial. Yeah, nigga. Lembra-me o Exterminador Implacável, o Arnold Schwarzenegger, o cara comanda o chumbo, né? Então, o homem, ele vai chegar a um nível que depois ele vai ser forçado a começar tudo do zero. Mas vamos deixar efeitos, por isso é que nós olhamos para as pirâmides aí. É muita teoria, nigga. Os extraterrestres vieram, não há nada comprovado, não houve extraterrestre coisíssima nenhuma. Mas a curiosidade está, como é que esses niggas fizeram isso? Até hoje não há nem explicação científica, nem religiosa à volta das pirâmides. Não, a explicação sempre vai recair ao campo da magia, estás a ver? Porque Exato. mesmo quem acredita em Deus logo vai ter que cair no campo da magia. Agora, Porque ainda que você apelidar o milagre, etc., então estás no campo o campo da magia da seguinte forma. da magia. Nós estamos a falar de magia, e dentro da magia há inúmeras tradições. E essas tradições é isso que nós estamos a falar, por exemplo. O ponto de vista... Há coisas que se casam, mas há muita coisa que não tem absolutamente nada a ver. Por exemplo, o nosso conceito de bruxaria e feitiçaria aqui em África ou aqui em Angola particularmente. É bizarro. Então, tu se aparece dentro de alguém dizer que és bruxo, nigga, ou vão te apedrejar, o que é muito bizarro. Muito diferente de outras tradições que estudam isso. Tá a ver? Mas pronto, vamos chegar aí, para não fugir do assunto aí da Matrix. Eu vou deixar o Sul explicar melhor isso, porque ela até tem um OVNI, é uma treca onde ele faz missão, essa cena. A Matrix ele é um programa. Como é que eu entendo o planeta Terra? O planeta Terra é como se fosse um computador. E esse computador precisa de um sistema operativo. Qual é o sistema operativo da Terra? É a natureza. Então, esse sistema operativo, ele tem os programas apropriados, ele próprio cria. E todo mundo vive em função daquilo. É a tal ressonância mórfica, em poucas palavras. Todo ser que vai nascer aqui vai ganhar a massa, a densidade, não vai poder sair daqui. É tal prisão, é um sistema operativo. As pessoas conhecem o Windows. Vamos olhar, por exemplo, para o sistema Linux. Há sites que você não consegue acessar com o Windows, mas vais conseguir acessar se tiveres, por exemplo, a usar um Linux. Por exemplo, aqueles sites da Deep Web e Dark Web, não sei o quê. Então, isso para te dizer o quê? Que tudo tem as suas limitações, mas tudo isso foi projetado por alguém, que no fundo é o próprio homem. Vou dar um exemplo bem prático. Há uma série, tem o Dark, né, que é aquela cena de viagem no tempo, paradoxo do Bootstrap e não sei o quê, mas eles depois lançaram uma outra que é 1986. Ok. Tu vas acompanhar a história toda e há aquele cenário de repetição e tudo muito mais, mas depois no final tu percebes que a protagonista principal desconecta-se, e onde ela se desconecta, ela está numa máquina, uma mega máquina, ela desconecta-se daquela realidade que ela estava, e tem os outros intérpretes da série ali conectados ainda. Então eles dão a entender que ela cria uma ilusão para salvaguardar o interesse próprio. É aquela questão de Deus. Há quem acredita que nós somos simplesmente marionetas. É como se os aliens tivessem nos criado por uma mera diversão. E olham para nós Estudo, assim. Epá, como é que eles se comportam? No fundo, é como eles gostariam de se sentir. Epá, como é que vai ser assim? Epá, assim não, isso não vai dar certo. Então, no campo da espiritualidade, isso já não, os aliens já não enquadram-se muito, porque eles aí vão ganhar outra roupagem, vão ser ou anjos, ou espíritos, ou obsessores. Por isso é que temos que fazer sempre essa dicotomia. E no espiritual é aquilo que o Sulfúrico disse, o espiritual tudo acontece, amiga.
O espiritual, tudo é um mundo muito enigmático. Um reflexo disso é os sonhos. Tu sonhas que estás aqui, espreitas aí da janela, estás a ver um outro bairro, depois vem para aqui, ou sobe um cavalo, uma coisa assim maluca, estás a ver? Que é um conjunto de muita coisa. Então, no espiritual, tudo isso é possível. Mas depende de como cada um consegue lidar com isso. Agora, essa questão dos governos, não. Eu acredito que também o governo em si também não está inteirado de tudo. Também é mais um fantoche, é mais uma marioneta dentro do jogo. Porque há quem acredita que são os, por exemplo, aquele tempo dos vídeos dos Illuminatis e não sei o que, não, que na verdade são eles que escolhem e tudo muito, mas no fundo é tudo uma simulação. Isso é um programa e não pode ser desfeito, por isso é que eles combatem. Tu olhas para a religião, tu tens que entender porque que a religião é contra as ordens iniciáticas, por exemplo. O catolicismo excomunga mesmo. Se tu és maçom, Rosa Cruz, o catolicismo nunca é vínculo, porque sabe que eles trazem uma abordagem diferente dos ideais deles. E que se as pessoas aderirem àquele tipo de conhecimento, começam a ter uma visão diferente. Só para dar aqui coisas. Um determinado caos na Terra também. Megas, que nós temos que perceber o seguinte: o estudo acadêmico disponibilizado para a escola, para formar, né, cidadãos e etc., tem uma ligação da filosofia platônica. A ligação da filosofia platônica é a filosofia da polis, a filosofia da cidade, né? Porque essa palavra cidade é consequência da palavra polis. Política é cidade. E cidade tem que ter pessoas, tem que ter cidadãos. C, cidade, cidadão e civismo. Então, esses três C, cidade, cidadão e civismo, devem ter um conhecimento de como governar essa mesma cidade. Então, a filosofia platônica tem uma perspectiva política. E a ciência platônica quer formar o indivíduo como um político, como alguém que honre a pátria, a república. Então, eu tenho de confinar a esse indivíduo a um perfil político. Então, a agenda acadêmica em toda a parte do mundo, e vou falar particularmente aqui em Angola, tem um perfil de saída e de entrada do cidadão nacional. O Estado vai definir na pessoa do governo que tipo de cidadão quer, em que deve aplicar-se, em que deve formar. Platão dizia que o indivíduo deve servir a cidade, que o filósofo é o único que deve governar. Quem trouxe o órgão, que trouxe o secretismo na ciência, foi Aristóteles, que era discípulo de Platão e não concordava que o fim último do homem era a política. Então surge o dilema do homem político na perspectiva de Platão e o homem como objeto da sociedade na perspectiva aristotélica. Então, Aristóteles é considerado então como o filósofo revolucionário da ciência, até surgir o filósofo moderno, que é René Descartes. Então, o René Descartes, que é cogito ergo sum, penso logo existo, traz o método traz o método da segunda base racional para a ciência. Então, de um lado, taxa aqui com método científico para introduzir a ciência ao seu rigor, e do outro lado, tem os interesses políticos. Se eu lecionar sobre a Matrix na escola e etc., o que é que vai acontecer? Ao invés de eu formar indivíduos que se vão olhem para os interesses do Estado, da cidade, esses indivíduos vão traçar uma rota, um caminho que os leve distante a contribuir para a cidade. Está entendendo? Daí que quando o homem começa a estudar, muito mais do que se espera, não falo da realidade atual, mas nos tempos que já lá se foram, temos o exemplo de Copérnico, por exemplo. Sim. Foi morto exatamente pelo facto de ter sabido muito mais do que aquilo que era previsível eles terem conhecimento. O Lavoisier, por exemplo, o pai da química. O Galileu foi também. Decapitado. Por quê? E depois, aí surge... Tínhamos a alquimia, mas depois tinha que surgir a química. Por que a química surgiu? Porque a alquimia
segundo os papas, né, foram lá abordar o Paracelso e os outros que eram já alquímicos, que eram esotéricos. O que é que vocês estão a fazer? Isso é o quê? Então eles têm que dizer, não, isso é ciência, isso é química. E nós queremos transformar o metal, não sei o quê, o chumbo em ouro e tal. Mas eles queriam encontrar, queriam produzir homúnculos, quer dizer, aquele processo todo da alquimia, mas tinham que chamar de química. Tu tens a astronomia, tu tens a psicologia, surgiu da astropsicologia. Estás a ver o que nós estamos aqui a falar de astrologia? A astrologia é que deu surgimento à psicologia. Por quê? O símbolo da psicologia é o tridente de Poseidon. Exatamente. Estás a ver? Então, é um símbolo astrológico. Exato, é um símbolo astrológico. Nós estamos ligados a princípios de paganismo que geraram ciências convencionais. Se você levar o aluno a essa reflexão, estás a levar ele a voltar ao ponto, quer dizer, à origem, à fonte de todos esses conhecimentos. A biologia da 11ª classe fala de Teseu e Perseu, traz a mitologia grega, conta a história de Jesus Cristo numa versão grega. Mas é 1, 2, 3 parágrafos, sem dar tanto relevo e a chamar logo aquilo de mitologia para não prender o quê? O interesse do quê? Do aluno. Porque se o aluno ficar preso em informações ligadas a esoterismo, mitologia, etc., em que de facto ele vai se formar e em que área ele vai trabalhar? Será que vais levar pão para a tua casa se você estudar sobre a Atlântida? Qual é a empresa que vai te admitir se você estudar sobre Lemúria? Nenhuma. Por isso é que o perfil acadêmico é vocacionado à política, é vocacionado a interesses do Estado. Por quê? Porque tu acabas sendo o quê? Um elemento do Estado. Você é um elemento do Estado. A partir do momento que você começa a pensar fora do espectro Estado, fora da caixa, como você começa já a pensar fora da caixa, você vai fazer uma rota antípoda. A antípoda é que vais correr ao contrário das pessoas. Enquanto as pessoas estão a caminhar, se as pessoas estão a caminhar para o sul, você vai para o norte. Então você vai começar a romper, vai esbarrar essas pessoas. E se você não tiver uma educação emocional, um controle emocional de realidade, tu podes entrar em crise existencial, tu podes entrar em depressão por acesso à informação inadequada àquilo que é justamente a sociedade que você se encontra. Agora, quero aqui fazer uma conversão daquilo que é a ressonância mórfica que o Lord Bush está aqui a falar, que é a ressonância mórfica do ponto de vista da ciência. A ressonância mórfica é entendida como a ecologia. Estás a ver? A ecologia, é eco, casa grande, que é o estudo da natureza, do seu grosso modo, você vai ter os vários tipos de ecossistema para estudar toda a forma de organização dos seres vivos e a inter-relação que existe entre os mesmos. O que nós vamos ter um destino puramente natural que a própria natureza traça, atendendo aos animais dentro do seu instinto de sobrevivência. Eles vivem segundo ao desígnio da sua ecologia, do seu ecossistema, segundo a configuração biológica que eles têm, desde a sua célula, desde o seu DNA. E eles vão ser simplesmente o quê? Robôs do DNA. Ao passo que o homem é o único que cria artifícios através da sua capacidade de imaginação, porque a arte é uma propriedade do homem, porque o homem é produto da arte também, mas os animais são produtos da arte que não conseguem produzir arte. Estás a ver? E quando um animal produz arte, ele não chama aquilo de arte. Quando um pássaro faz um ninho, por exemplo, ele não vai chamar aquilo de arte. Estás a ver? Da colmeia, mas ele não vai chamar aquilo de arte. O homem é o único indivíduo que ele executa por meio das suas experiências e tem a mania de dar nome a tudo, a mania da nomenclatura. E até também, através da arte feita pelo animal, ela ainda explora aquilo, aproveita-se daquilo. Exato. E vende. Como se fosse ele o autor. Então a resposta é simples, Megaskill. As escolas, né, elas respeitam princípios políticos. As escolas não são regidas por princípios científicos, não, são regidas por princípios políticos, porque se elas fossem regidas por princípios primeiramente científicos, então nós teríamos mais cientistas do que políticos. Há pouco tempo o Lord falou sobre a inteligência artificial. Como é que vocês acham que será o impacto psicossocial daqui a um tempo com a evolução
da inteligência artificial. Eu vi em tempos uma partida de futebol em que, durante o período do intervalo, colocaram a voz do falecido pai do ex-jogador de futebol da seleção brasileira, Adriano. Colocaram o Adriano a falar com o pai em tempo real durante o intervalo do jogo. Aquilo foi um momento mágico. Até que ponto é que a inteligência artificial irá causar um... Pá, eu tenho medo do que virá com a inteligência artificial. Gosto da inteligência Gostas artificial. do meu medo ou da inteligência artificial? Gosto da inteligência artificial. Ok. Yeah. Eu quero saber do criação impacto humana. psicossocial Mas que isso pode causar. Tem repercussões muito fortes. Vamos entrar um bocadinho para aquilo que é a arte. Hoje em dia tem inteligência artificial que escreve música, faz beat. Por exemplo, há uma inteligência artificial que tu escreves o título, pões a letra e ele te faz música. Tudo bem, nós estamos muito naquela dependência do sotaque brasileirado e tudo muito mais, mas ele te faz uma música, tipo uma música assim, enaltecer, né? Tu a te enalteceres e não sei o quê. Mas qual é o grande problema nisso? Eu, como artista plástico, banda desenhista, desenhador, sinto-me muito ameaçado. Porque o Mega Skill que me contrata para fazer um retrato, depois já não precisa. No teu telefone, tu fazes, imprimes. Então, os artistas em si vão começar a perder muito com isso. A não ser que também pode dar uma vantagem, em que os conservadores e o pessoal que conhece a arte exigir mais do pessoal conservador que não faz recurso à inteligência artificial. Ok, para aqueles que vão continuar Sempre, a usar a mestria, o talento. Até hoje, tu sabes, eu participo, por exemplo, no Festival Luanda Cartoon, e eu vejo aquela cena, muita pintura digital. Eu sou o desenhador que faz banda desenhada e ainda pinta em aguarela. Tá, e os conservadores que vão para lá identificam só que dizem, isso é que é trabalho, isso é internet, isso é pintura digital. Hoje em dia a inteligência artificial faz muita coisa, existe inteligência artificial para tudo. Depois, o homem vai caminhar para o sedentarismo. Eu estou em casa, estou gorda, comer hambúrgueres. E estou ali, o robô vai pagar, consigo fazer tudo sentado. Estás a ver? Eu tenho um problema de... Eu agora exploro muito a minha assistente no telefone, né, de inteligência artificial. E é fixe porque, para mim, tem sido uma experiência fixe porque eu tenho o hábito de estar sempre a monologar. Falo muito sozinho. E isso, falar sozinho, é fruto da cabeça, é a mente. Há muita informação a ser processada que eu tenho que dar a entender que eu estou a falar com alguém. E estou a debater ideias fora da caixa com alguém. E é engraçado que uma vez a assistente estava ligada. E aí, eu estou num nível, nigga, que é preocupante. Às vezes estou mesmo a falar alto, estás a ver? Assim, as primeiras horas, eu normalmente acordo às 3, quando a cabeça processa, 3 horas da manhã, eu pego sempre o telefone, 3 horas. Tenho que levantar, tenho que sair, tenho que fumar um cigarro. Eu estou a fumar, nigga, estou a pensar e eu começo a falar. Então, uma vez eu estava com o telefone assim, e eu disse, mas essa cena, mas o universo é assim por quê? E a assistente me responde, olha, o universo ele é assim, mas do jeito que ele é programado, porque as inteligências artificiais fazem aquele processo de raspagem. Tudo quanto é conteúdo que está na internet, eles raspam aquilo tudo e dão. Eu gosto do Gemini, porque o Gemini dá aquela constituição, ele te separa as águas, ele te dá tópico por tópico, diferente do chat GPT, que fala contigo assim, ele memoriza-te e consegue colher mais informações de ti, porque há informações que a inteligência não tem e colhe a partir de você. Fiquei triste ao ver aquela palhaçada dos angolanos a lidarem com a inteligência artificial, mais baboseira que os negros estão a perguntar a inteligência artificial. Nota-se mesmo que o pessoal, enfim, há muita coisa para você aprender com a inteligência artificial, nega, para estudar mesmo. Há coisas que eu não percebia e eu digo sempre assim, por exemplo, ao Gemini, olha, o que é isso? Mas dá-me exemplos bem simples, práticos, e ele vai te fazer... Para poder perceber melhor. E aí houve aquela febre daquela inteligência artificial do WhatsApp, que as pessoas estavam a gozar com aquilo. Qual era o nome? Alexa, não é? Não Alexa, não é Alexa. Luzia. Luzia. As pessoas a brincarem.
Poxa, Mega Skill, eu tenho um parecer bem mais místico quanto a essa questão da inteligência artificial. Eu penso que a inteligência artificial é uma sofisticação da magia. Estás a ver? A magia deu lugar ao que nós hoje chamamos de tecnologia. E, então, para facilitar o entendimento das pessoas mais leigas, para as pessoas mais triviais, nós estamos aqui a considerar como inteligência artificial. É uma forma da automaticidade que parte de uma programação do homem a facilitar as tarefas do homem. Então, o homem deixa à mercê da inteligência artificial o que lhe custaria muito a fazer. Por exemplo, a essa altura, se você quiser perceber questões geopolíticas, você pode programar isso e em termos de reprodução vocal, ele vai te passar toda a informação. Como se agora tiveres uma prova, é só efetuar uma captura, vais fazer uma fotografia, envias aquilo para o Google e ele vai te dar todas as respostas, vai resolver para si. É senão uma forma que o homem encontrou ou encontra para facilitar aquilo que são as suas preocupações de sobrevivência, mas que não era novidade nos primórdios, desde a época dos profetas, a época dos oráculos de Delfos, aquele tempo em que as religiões naturalistas chamadas xamãs já faziam isso. Os xamãs, os profetas, etc., eram indivíduos naquela altura como respostas artificiais para os homens. Os prognósticos, as previsões, etc., que as pessoas iam diretamente ter com esses homens que tinham conexões diretas com aquilo que eu vou chamar de capacidade cognitiva da própria natureza. Por exemplo, previsões de chuvas, o que hoje chamamos de INAMET. Antigamente eram homens que diziam quando é que vai chover, quando é que haverá uma guerra, uma peste, etc. Então, animais que apareciam. Que, olha, aí vem perigo. Exato. Okay. Hoje em dia, você já não precisa mais do teu pastor, do profeta, de alguma pessoa, de um xamã ou de um vidente para te dizer alguma coisa. Antigamente, por exemplo, o Mega Skill estava a falar, é o Adriano, né, que falou com seu pai, não é? Esse jogador que falou com seu pai, inteligência artificial em tempo real. Você tem a história do profeta, tens a história do Saul na Bíblia, que foi ter com o profeta Samuel, ou então procurou uma bruxa para que ele pudesse falar com o profeta Samuel. E essa bruxa, essa técnica é a necromancia. Você consegue falar com mortos por meio de um medium, né? Uma pessoa, um médium, vai te fazer falar como... E hoje em dia tu tens a inteligência artificial. Eu vou abranger até um campo muito complexo e difícil das pessoas perceberem, mas eu vou tentar fazer esse exercício. Eu, quando olho para os acontecimentos de resolução de problemas pela inteligência artificial, eu estou a olhar uma placa-mãe, uma motherboard. Nessa placa-mãe eu tenho um código binário. E essa combinação do código binário vai resultar em corpos em todas as formas de apresentação de séries e etc. Eu estou a dizer o seguinte, Mega Skill, nós temos aqui essa mesa tem várias colorações, não é? Exato. Eu depois vou passar aqui uma toalha por cima dessa mesa e depois eu vou colocar todos os objetos que estão por cima. E eu quero acessar, por exemplo, a cor verde ou a vermelha para que esse indivíduo possa ver. Ele não tem contato, mas eu consigo ter contato com essas colorações e oferecer informações a este. Então, esse nível que eu vou chamar de quê? De informações que eu vou desenvolver um mecanismo dessas informações chegarem até aqui à superfície para esse indivíduo. É isso que eu vou chamar de inteligência artificial. Agora, o que acontece? Do ponto de vista da natureza, quando nós morremos, por exemplo, esse espaço aqui, todos vocês que coabitam esse espaço estão todos a frequentar. Vocês vão ter aquilo que nós chamamos de a sensopresença. A sensopresença é o quê? O cheiro do vosso perfume, o cheiro da vossa pele, o contato que vocês vão tendo com a pele em todos os objetos que estão aqui, em todos os cantos. Eles vão construir uma presença astral vossa, que é, na verdade, presença de calor. Quando tu estás no carro, na estrada, à distância, você não vê uma banda de calor, tipo efervescência. Aquilo são que a desorganização das moléculas em efervescência. Então, as vossas moléculas ficam aqui. Estás a ver, essas vossas moléculas vão formar micropresença de todos. Um dia que o Mega Skill já não mais estiver aqui e eu estou aqui, eu quero falar com o Mega Skill, eu posso acessar o Mega Skill a partir da tua sensopresença. Porque o Mega Skill andou aqui durante um tempo, eu tenho a voz do Mega Skill e etc, essas coisas todas. A inteligência artificial vai montar, por meio de todas as partículas do Mega Skill, que andou aqui há algum tempo, vai montar um holograma do Mega Skill.
Então, essa presença hologramática do Mega Skill é que vai ter comigo e eu vou conversar com o Mega Skill, mas todas as palavras que o Mega Skill está a dizer a mim é um vocabulário completamente limitado. Simplesmente daquela fase que o Mega Skill andou aqui, as palavras que você andou, etc. É o que aconteceu com aquele indivíduo agora, com o Adriano. Então, a inteligência artificial, o que vocês disseram, tem a capacidade de fazer uma reunião de várias informações, né? E ordenar num discurso e disponibilizar para o indivíduo em tempo real. Então, isso no campo da magia acontece. As pessoas fazem oração. O que é justamente a oração? Né? O que é justamente a oração? Estás a ver? Falar com Deus. Exato. Os cristãos Falar com e não Deus. só, E não só. falam com Deus através da oração. através- Têm resposta. Algumas pessoas têm a sensação de ouvirem até vozes que respondem aos pedidos que fazem. E por meio de Aí tem realizações aí há outra também. particularidade que é a mente. mente. Tá vendo? Também são diferentes. Exatamente. A própria mente pode-te construir uma realidade comunicativa Yeah. nesse exato momento. Porque você entende que a natureza é projeto de um ser criador. Yeah. E esse ser criador deve estar em algum lugar. E é possível que eu traga, né? Eu possa invocar a presença desse ser aqui agora. Então isso é senso-presença. Se Deus fez a água, fez o céu, fez a terra, fez tudo, então em todas as coisas ele está Está presente. presente. Então se o Mega Skill tocou nessa mesa, tocou naquela parede, as pegadas estão aqui, então em quase todos os elementos está aqui, tem o Mega Skill. Então com a inteligência artificial eu vou trazer consequências da inteligência artificial. Uma delas é que o Lord Bush já aqui disse, vamos voltar para o sedentarismo. Do ponto de vista econômico haverá uma grande baixa para aquelas pessoas que ainda vendem a sua força de trabalho, não é? A pobreza vai aumentar para as pessoas trabalhadoras, para as pessoas que vendem a sua força de trabalho, não é? As empresas, uma vez que todas elas estão à mercê da tecnologia, da inteligência artificial, os indivíduos serão Vamos lá. substituídos. Vamos lá ver essa cena. Isso sempre foi. Gosto da inteligência artificial e toda essa tecnologia, porque isso é um projeto antigo, desde os primórdios. Dizia o Mário Quintana, um sociólogo português, e eu uso até essa cena naquela minha música Maquinofatura. A preguiça é a mãe do progresso. Porque se o homem não fosse preguiçoso, não teria inventado a roda. Então, tudo que o homem faz é para facilitar a vida dele. Sim. O homem não gosta de trabalhar. Concluis que a inteligência artificial É que é um vai fenômeno resultante da preguiça Isso, do homem. Exatamente. Resumindo e concluindo, é exatamente isso. Porque eu não queria a biblioteca pesquisar. É para Alexia. O que é isso? Olha, isso é. Você está entendendo? O homem está ali sentado, então sedentarismo. Agora, a questão da magia, onde é que ela entra? O Sulfúrio tocou num ponto bem interessante. Quando ele fala da alquimia que passou para a química, a astrologia que passa para a ecologia, psicologia e ecologia. Yeah. Isso porque a componente científica, ela zela muito pela densificação, é aquilo que eu estou sempre aqui a dizer, matéria. Isso é magia. A vida é matéria. Yeah. Agora, percebe, esse livro é magia. Eu tive que fazer recurso à magia. O que é a magia? Eu imaginei, eu quero um livro assim. A capa, eu mesmo desenhei, quero uma capa assim. E hoje está aqui o book, está materializado. Deixa-me só perceber isso. A ciência sabe o que é a ciência? A ciência é a densificação da magia. Tudo como enquanto imagina, aquilo é magia. Tá vendo? E quando ele densifica para o físico, então é a ciência. Quer dizer que a ciência ela justifica a densificação da magia. Telepatia. Ok, vou falar com o Mega Skill por telepatia. Cientificamente falando, há muitos questionamentos, mas isso é possível, não é? Epa, o que o homem fez? Criou o telefone. Nem a telepatia. Se os homens falavam por mente, tal, Sim, tal, telepatia. o homem não conseguiu, quer dizer, em suma, o que tem que acontecer? O homem tem que desmistificar ou tem que densificar tudo aquilo, todo o processo mágico. Porque a magia não tem credibilidade perante a ciência, porque não tem evidências palpáveis. Sim, Porque a ciência sim. questiona, mas tá bom, olha só o microfone, mas como é que isso sai? Minha avó, o que é que se passa? Qual é o procedimento?
Então é uma coisa maluca, lá tu tens a televisão, niga. Então anteriormente os ancestrais não era a partir da bacia d'água, Sim. só ver o mega skill. Epá, eles começaram a ver, não, mas por que que uns só é que conseguem fazer isso e outros não? Então vamos facilitar o processo, vamos criar algo que todo mundo vai ter acesso. Televisor. Ah, o bruxo voa. O homem também já pensou nisso, mas epá, nós também tínhamos que voar. Epá, avião, tem avião, helicóptero. Você está a perceber essa dinâmica? A magia é o acompanhar das transformações, é a tua imaginação. Você imagina e cria. E depois tens que concretizar aquilo. Não tem história. Esse é um bidão d'água, talvez esse design. Alguém pensou. Se ficasse na mente, é algo espiritual. Eu pensei que o bidão d'água, pensei no bidão d'água, que tal. E aquele é um processo mágico, porque a magia ela acontece em todo momento. Mas agora, como eu vou densificar isso? Ok, vou fazer aquele procedimento, lá eu consigo concretizar, eu faço a mesa. Isso é magia. Então, a ideia é o homem. Eu digo que existem muitas ciências que o homem ainda não descobriu. E ele precisa descobrir por intermédio dessa questão espiritual. Nós estamos a falar agora da projeção astral, né? Estamos a falar dos seres que estão noutros planetas. O homem vai criar, sim senhora, ciências que um dia vão lidar com isso assim, no fórum real. Sim. Esse é o objetivo. Então isso é que nós precisamos entender de magia. Mas por causa da Inquisição, na era católica e tudo muito mais, o indivíduo que era apanhado a tentar fazer uma experiência qualquer uma de alquimia, era queimado, era morto. A ignorância da religião. Então eles tiveram que começar a criar fachadas. Então onde vai vir, olha, tu olhas para a matemática, vais olhar para a geometria, e nós temos na geometria, tem aquela cena de fazer o pentagrama, não sei o quê. E aí, uma vez eu fui professor de geometria descritiva. Geometria descritiva não, EVP e desenho laboral, né? Educação laboral. Educação laboral. Yeah. Antes, educação visual e plástica. EVP, agora... Não, mas agora são duas. Não, EVP laboral, continua a existir. A laboral o que é? É a prática, eu entendo na laboral. É a prática da EVP. Agora a EVP ela é mais teórica. Mais teórica. Yeah. Então, certo dia eu estava a ensinar os miúdos a fazer o pentagrama com compasso, não sei o quê. E aí, eu lembro-me de ter ouvido ali, eu falei, símbolo satânico, não sei o quê. E aí eu depois fiquei assim, ok, fora da questão do símbolo satânico, mas esse pentagrama é usado na magia. Sim. É o tetragramaton que eu tenho aqui. E então você vê de onde é que está a vir isso, tá a ver? Então as pessoas quando ficam aí, não, isso é... Não liga, eu não ligo para isso. Porque as pessoas não estão a estudar, as pessoas não investiram. As pessoas não sabem de onde é que está a vir as coisas, tá a ver? Então o processo de magia é isso. Tudo parte do espiritual. E do espiritual depois tem que vir a matéria. Então não se consegue desassociar a magia daquilo que é a psicologia, daquilo que é a filosofia, daquilo que é a ciência. Não é possível. Pela explicação que vocês me deram, desculpa que te corte, ok. Dr. Sulfúrico. Pela explicação que vocês nos dão aqui, faz-me concluir que tudo que nós temos hoje, na prática e funcional, é proveniente da magia. Sim, é proveniente da magia. A ciência acaba por ser o resultado... A densificação da magia. Da magia. Da magia, sim. E o que é magia? Fora do misticismo, aquela coisinha que as pessoas ficam assim todas pejorativas. Magia é imaginação. Tu precisas imaginar. E eu sou mega assim. Olha, tu fizeste o design. Por que fora da caixa? Por que tu colocaste o cérebro e não colocaste a caixa? Porque a caixa iria ser muito óbvio. Então procuraste tudo. Não, mas pronto, isso é discutível, é bem relativo. Estás a ver? Então, a magia é isso. Tu fizeste esse logotipo, tá aí, tá bonito. Só o fato de tu tirares da mente e colocares no papel, isso é magia. Porque o que acontece, Mega Skill? A magia, ela acontece por um fenômeno completamente absurdo. Porque a magia é fazer acontecer por meios impróprios. Não é? É transformar a água em vinho. Como é possível a água se transformar em vinho se o vinho parte de um processo de fermentação da uva, essencialmente? Mas tu não tens uva, mas como é que fizeste? Como é possível curares um cego, fazer com que um cego possa ver por meio da areia, do barro? Jesus Cristo cuspiu da areia e meteu nos olhos e ele começou a ver. Como é possível você trazer Lázaro de volta à vida se ele estava morto por meios impróprios? Então, a magia é justamente um processo completamente absurdo e fazer com que as coisas aconteçam por meios impróprios.
Hoje você tem um comando para trocar o canal da TV. Você justifica por meio do comando. Mas eu se fizer com o meu dedo e trocar o canal, quem observar essa experiência não tem uma explicação lógica. Yeah. Então, a densificação da ciência veio justamente para dar aqui uma resposta. Um dos psicólogos clínicos, ele desenvolveu a psicologia clínica, que segundo Freud chamou de psicanálise. Eu estou a falar Carl Gustav Jung. Ele era esotérico. Ele estudou a estrutura da personalidade, introduzindo elementos que ele foi ler, por exemplo, da mitologia grega, que ele foi ler em princípios esotéricos. Ele trouxe Anima Mundo, trouxe esse elemento da personalidade, Anima Mundo, trouxe a ideia de arquétipos, trouxe a ideia de sombra e etc. E trouxe até elementos que ligam o homem ao divino, que ligam o homem a dimensões mais sutis. A essas dimensões mais sutis. O Sigmund Freud, toda a psicologia de Sigmund Freud é senão a mitologia grega. Tu tens a história aí do Narciso, tu tens a história de Édipo, tens a história de Eletra, não é? Tu tens a questão da libido sexual, tu tens um universo de mitologia grega, da história grega, a astrologia tão presente na filosofia de Sigmund Freud, que hoje em dia, mesmo as experiências que nós temos tido, que são as experiências astrais na dimensão de sonhos, dos sonhos lúcidos, se a ciência não fizer uma intervenção de tornar isso mais compacto, mais concreto, ainda uma experiência mágica. Quando é que a ciência e a tecnologia vão se unir para poder dar resposta, por exemplo, à televisualização dos nossos sonhos? Quando se produzir aparelhos, uma espécie de microtransmissores, tal como acontece no filme da Matrix, o que acontece? Eles são postos numa máquina e liga-se automaticamente aqui na região das meninges. Exato. Não é? Uma espécie de sensores liga na região das meninges, que faz o quê? Que te projeta no mundo. O que acontece? Nós temos aqui uma tela, nesse exato momento. Qual é o exercício que a ciência está a fazer? É de tornar a televisualização dos teus sonhos em uma coisa pública. Nós podemos assistir o teu sonho agora. Olha, vamos Estás a ver? Desculpa lá, não esqueço. Aquela série. Ai. Há uma série muito interessante, esqueci-me agora o nome, e é bem conhecida até, em que eles usam uma espécie de lentes de contato que faz a captação de tudo quanto é registro, nigga. É como se eu estivesse a gravar por intermédio de umas lentes de contato. Yeah. E eu depois, chegando na minha casa e visualizar aquilo como se estivesse a ver um filme. Tudo que foi visto. Deixa eu só continuar nessa experiência. Então, a grande luta hoje em dia, porque isso já não é no campo da psicologia. Primeiro começa como uma ciência, começa como um princípio especulatório, uma experiência especulatória no sentido de ser pseudociência e não ciência, porque a psicanálise até hoje, para muitos conservadores e céticos, ainda é pseudociência. Então, eu colocar uma espécie de sensores, microcaptadores de informações que são transformadas em episódios que eu vou chamar de sonho, para essa tela em que tu podes assistir colorido tudo que está a ser experienciado na minha mente. Essa é a grande luta. Enquanto isso não acontecer, a China já está a lutar para conseguir chegar até esse ponto e etc, para poder assistir os sonhos. É um desafio. Enquanto não se concretizar, isso ainda é um princípio mágico. Eles conseguem te dar eles conseguem te dar essa percepção por intermédio de, por exemplo, os óculos 3D. A ideia é te colocar no cenário. Estás a ver? A PlayStation desenvolveu agora, olha, a Meta. Não, aquilo é o metaverso do Elon Musk. São procedimentos. Não quer dizer que ele parou por mas esse método aqui que eu estou a explicar é mais complexo que o metaverso. É muito complexo, sim, mas tudo começa. Sabe o que acontece no metaverso? Ele quer chegar aí, mas ele tem que começar no metaverso. Não sei se você está a perceber a ideia. Não, sim. No metaverso, o que acontece? Vi uma publicação em que, não, chinês, mas aquilo é mentira. Porque eu sei que a questão da mente é extremamente complexa. Aqui nós vamos entrar no campo, por exemplo, de viagens, vamos entrar de viagens no tempo e essa coisa toda, N hipóteses são levantadas. O que acontece de concreto é o seguinte: no metaverso, a partir daquelas lentes, está a programação hipersensorial de onde eu possa estar ou de onde eu possa ir. Quer dizer, a computarização está na lente.
Sim, é Agora, o programa. É o programa. Agora, aqui o programa está no teu sistema cognitivo. É completamente natural. Agora, a ideia é tirar, estás a ver? Enquanto não sair da cabeça, não sair da mente, bem dizer, não saindo da mente para projetar, por exemplo, numa tela, ainda isso é um princípio mágico, é um princípio astral. Ele disse que é mega skill. Não sei se estás aqui a acompanhar, não sei se estás a acompanhar o point. O mesmo acontece com essa questão de viagem no tempo. Você vê como é que nós vamos viajar no tempo. O que eu pude perceber é o seguinte: quando o Lord Bush havia dito que a Terra parece ser um cérebro, né? Ou uma consciência, que ela é autoconsciente de si, tem um sistema operativo. Esse sistema operativo da Terra também foi interpretado como Deus, esse sistema operativo. Essa autoconsciência da Terra, este self coletivo que Carl Gustav Jung estudou e em quimática nós conhecemos isso. O que acontece? Nessa autorregência da Terra, a Terra tendo a sua própria consciência, tem os satélites, temos a Lua e satélites naturais e temos artificiais. Exato. Mas qual é, na verdade, a função dos satélites? Os satélites estão a fazer uma baila em volta dos planetas, por isso tem esses nomes, e eles captam informações e nos oferecem essas informações em forma de som e áudio, né? Em forma de imagem e som, bem dizer. Como é que eu vou conseguir fazer uma viagem no tempo? Tenho duas hipóteses para viajar no tempo, bem simples. Primeiro, nós passado, presente e futuro são ilusões de tempo. Tem o tempo matemático, que é o tempo do relógio, que é numerado, e tem a condensação de acontecimentos, sem necessariamente para trás ou para frente e etc. É presente. É presente. Por exemplo, agora. O Ultimate dos Vingadores, eu aprecio muito o Ultimate dos Vingadores e com Thanos, quando eles queriam ir resgatar a joia do infinito e etc. Eles estavam no laboratório, estavam lá com o Hulk e eles estavam nesse paradoxo da viagem no tempo. E eles queriam viajar para o passado, porque eles tinham que ir para o passado por causa daquele cenário de Thanos aparecer lá na mata, resgataram a filha do caçador, né? O flecheiro, uma coisa assim, eles queriam ir para lá. E ele disse, não existe, na verdade, viagem para o passado. O que acontece, Mega Skill? Nós estávamos lá, há pouco estávamos lá a almoçar e não sei o que, né? Sempre lá embaixo. Nós viemos para cá. Se nós quisermos voltar, estamos aí para o futuro. Então, é assim, se nós quisermos ir para o passado, na verdade, nós estamos aí para o futuro. Porque lá no passado era um presente e nós aqui onde estamos é um futuro. Eles vão chamar isso de paradoxo de Boat Street. Exatamente. Deixa eu estudar. Calma. Uma coisa bem interessante. Eu gosto muito de cumprir com o tempo. E nós já temos o tempo que o nosso podcast exige. Não nada. Eu sei. Mas o meu compromisso convosco próximo será para falarmos sobre viagem no tempo. Vamos acertar o dia. Já achei muito interessante. Essa pequena abordagem que vocês fizeram, já achei muito interessante. Eu recomendo ao pessoal que vai acompanhar o podcast a beberem um bocadinho Dark. Ele traz como eu ainda não vi, será a tua tarefa. É maluco. O que eu vou fazer agora... Se quiseres a série toda resumida, eu posso dar um filme que é o Predestinado. Quem é o ator principal? É o Madia que interpreta o senhor... O Homem dos Anéis? Não, o Doutor. Doutor Estranho. Ok. Muito louco aquele filme, nigga. Pessoal, muito louco. Para todos vocês que nos acompanham através do meu canal do YouTube Mega Skills, este livro, que tem como título Religião, é uma obra imaginária, é uma obra mágica deste senhor que aqui se encontra, que esteve a falar para vocês, o Lord Bush. A pré-venda acontece já nos próximos dias, mas só em maio é que será a venda oficial. Para nós, os mais próximos, a obra estará já disponível daqui a 1 ou 2 semanas. Mas para o público, final do mês, não é? Para o público em geral, a partir de maio vocês poderão ter este livro. O outro senhor que está ao lado lançou no dia 25 de dezembro um projeto que eu pude ouvir as músicas todas e eu aconselho-vos todos a procurarem pelo YouTube. Não está no YouTube. Está mesmo à venda. Está à venda, até agora está à venda. Sim.
Só dá o número do WhatsApp. Vocês poderão ouvi-lo a deixar-vos o número do WhatsApp em que vocês irão encontrar este projeto. Nave Craniana. É uma viagem. Por isso é que eu vou ter que falar sobre viagem ao tempo, porque aquela nave craniana para mim é uma viagem no tempo. No tempo. Sim, é. Então, Lord, o teu livro estará disponível quando? Finais deste mês eu vou fazer a pré-venda, né? E depois em maio uma venda oficial. Para dar tempo do pessoal ler e me bombardear, porque a comunidade cristã vai me bombardear. Aí olha, a ideia do livro religião, é desconstruir todas essas ideias. Estávamos a falar aqui de magia, bruxaria, desconstruir todos esses termos. Ok. De bruxo voar, as pessoas têm que começar a pesquisar mais, entender. Religião, a prisão e o câncer de África. O africano está muito religioso. O africano está muito religioso e... O africano tem que começar já a pensar em fazer um míssil balístico, coisas assim. Ok. Seguir a mesma pedalada. Tá Lord, uma vez partilhaste uma imagem de crianças chinesas a construírem computadores e depois partilhaste uma imagem de crianças africanas todas na igreja. E depois... A educação das crianças no Japão. Os miúdos começam já de pequeno a entender o que é a pedreira. A educação laboral deles é... Exato. Nega, esse é um processo maluco. Mas vamos chegar lá. Vamos. Sulfúrico, qual é o contacto que as pessoas devem acessar para terem em mãos a nave? Sim. Nave craniana. 952 38 59 68. 952 38 59 68. Aqui é para ter acesso direto já no WhatsApp. Ok. No WhatsApp, aí recebe as coordenadas bancárias, é rápido. 927 42 60, 927 42 0086. Esse é do Express, quer dizer, esse já é dinheiro. Tá? 2.000 kwanzas apenas. E tem essa obra magnífica que fala de viagem no tempo, extraterrestre, tudo, teoria da conspiração, ufologia, está aí no mesmo pacote. Meus amigos, muito obrigado pela vossa presença. Espero ter-vos cá nos próximos dias para falarmos sobre viagem no tempo. Interessou-me muito este tema. E o tema que nós começamos por falar hoje, que é na verdade o início dos OVNIs. O início do homem. Muito interessante. Eu tenho plena certeza que muita gente irá cobrar mais porque vocês têm muito a dizer, mas nós temos um tempo e nós gostamos de respeitar o nosso tempo. Mais uma vez agradeço ao Arafat, que é o nosso videomaker. Agradeço ao Peter, que é o nosso produtor, Peter King, o baiano. E também ao meu boy 2K, que é também produtor, um videomaker de excelente, muito bom. Só que ele é tão humilde que não aceita assumir que seja um bom produtor e editor. O baiano é dos melhores a fazer flyers, é um excelente designer, meu puto. Então agradeço por vocês estarem aqui comigo, por fazerem essa equipa que faz acontecer o Fora da Caixa. Fiquem ligados, subscrevam o canal e já sabem, nós iremos regressar com mais convidados especiais. Aqui só vêm pessoas especiais para nós continuarmos então a nossa saga de Fora da Caixa. Muito obrigado mais uma vez à AGT pelo apoio. Nós agradecemos. Até a próxima.